Olá, meus amigos e minhas amigas. Cirurgia geral, professor João Ricardo. Nós vamos tratar hoje sobre um tema chamado cicatrização. Um tema básico em cirurgia, seja qual a área for. Então, nós temos que entender algumas coisas sobre cicatrização e é um tema assim bastante corriqueiro e bastante fácil da gente entender também. Primeiro, uma brincadeira aí para vocês. É cicatrização ou regeneração? Então, cortamos lá o nosso rabinho da lagartixa, o que, que vai acontecer? Vai crescer um outro rabinho. Então, isso é regeneração. Agora, é interessante, achei isso aqui muito bacana, que corta o rabinho da lagartixa, cresce um rabinho novo na lagartixa. Mas não cresce uma lagartixa nova no rabo, né? Então, é uma regeneração da área lesada, mas também, né, guardando as devidas proporções, também não é essa coisa toda. Então, nos animais mais evoluídos, a nossa capacidade de regeneração, ela é muito mais limitada. Se a gente perder um membro, não vai crescer outro membro aqui. Ele vai fazer um mecanismo do reparo tecidual. Algumas localizações, como a mucosa, os epitélios superficiais antes da membrana basal, aquela coisa toda, nós temos regeneração sim. Quer dizer, nem só de cicatrização vive o homem, mas ela é muito mais limitada do que em animais filogeneticamente menos desenvolvidos. Então, olha lá, as epiderme antes da membrana basal e as mucosas, elas se regeneram completamente. Esse negócio da epiderme justifica muito a queimadura solar, por exemplo. Queimadura de primeiro grau, você foi lá na praia, teve aquela grande hiperemia, trocou o seu epitélio e você vem com uma pele nova. Agora, se você tem uma queimadura que já atravessa a membrana basal, você já vai ter uma marca, você já vai ter uma cicatriz. E esses fenômenos de cicatrização, eles são bastante importantes na nossa manutenção da nossa vida. Porque se não houvesse uma reparação daquela ferida que nós tivemos por um mecanismo qualquer, nós estaríamos em maus lençóis. E o que acontece na verdade? O tecido normal é substituído pela tal da fibrose. E quando eu falo fibrose, é porque tem fibra envolvida. E que fibra é essa? São fibras colágenas. Colágeno, todo mundo sabe, é uma proteína. Então, eu tenho no local que foi ferido, seja ele qual for, numa anastomose gastrointestinal, eu vou ter que obter uma determinada tensão. Eu vou ter que fazer a reparação desse tecido. E essa reparação vai depender dessa proteínazinha aqui, chamado colágeno, porque ele vai fazer a fibrose. A fibrose é a nossa, entre aspas, a nossa cola super bonder. Ele que vai fazer grudar o nosso tecido. Olha só uma definição legal. Uma definição que eu, lendo várias definições, talvez tivesse até essa definição escrita em algum lugar, mas eu chamo de definição do JR, que é a substituição do tecido normal por tecido fibroso, sem reserva funcional. O que significa isso? Que aquela fibrose que foi desencadeada pelo processo de reparação tecidual, ela não tem a mesma função do tecido normal. Eu tenho uma cicatriz da pele, ela não tem os mesmos anexos, as mesmas elasticidades e etc. Seja isso em qualquer lugar do organismo. Então, o que é a cicatrização? É a substituição do tecido normal por um tecido fibroso sem reserva funcional. Agora, esse processo que acontece, a substituição do tecido normal pelo tecido fibroso, ele passa por uma série de processos, principalmente bioquímicos, mediados pelo famoso processo inflamatório. E algumas situações vão acontecer. Primeira coisa que acontece quando eu corto, eu vou ter hemostasia, ou seja, parada do sangramento. Porque se sangrar, o indivíduo vai morrer, não vai dar nem tempo de fazer alguma ação. Por exemplo, um hemofílico, alguma coisa assim. E as fases clássicas que nós temos
são as fases de inflamação, a fase proliferativa e remodelação. Fase inflamatória, ela tem um objetivo de limpar a área. Proliferativa, prolifera a fibra colágena. Remodelação, deixa as coisas em ordem e acomodadas. Sabe como que eu faço para eu guardar mais fácil os processos de cicatrização? Eu faço uma comparação. Eu falo que o fenômeno de cicatrização é igual a operação tapa-buraco do asfalto lá da sua cidade. A não ser que sua cidade não tenha buraco. Mas aqui no Brasil, o asfalto não costuma ser dos melhores. E o que acontece? Chuvarada e tal, faz o buraco. E aí, o que acontece? A equipe vai lá primeiro, tem aquele buraco cheinho de água, ele vai lá, seca a aguinha do buraco. Se tem um caninho ali, ele fecha aquele cano, então ele faz a hemostasia. Então, deixa o buraco sequinho. Aí alguns operários chegam lá com a máquina britadeira, aquela coisa toda. O que ele faz ali? Ele tira toda a sujeira do buraco, porque ali tinha poeira, pedaço de vegetais, folhas, pedra, lixo, sapato, etc. e tal. Então aquele povo lá da britadeira, ele faz uma limpeza. Esse pessoal que fez hemostasia na cicatrização são as plaquetas. Eles chegam lá e vão tampando tudo, faz a rede de fibrina, bonitinho, deixou seco. O pessoal da inflamação, que é da britadeira, é o neutrófilo. O que o neutrófilo faz? Ele chega lá, remove restos de coágulo, restos de fibrina, bactéria, tecido necrótico. Não é verdade? Agora vamos voltar lá para o buraco. Depois que a turma da britadeira tirou lá a sujeira, quem que vem? Vem o engenheiro. Bonezinho, aquela pranchetinha. Olha, então agora nós vamos fazer o cálculo de quanto cimento que nós vamos colocar e etc. Ele, vamos lá chamar o pessoal do concreto, fabrica o asfalto. Ele age como se fosse um maestro, esse engenheiro, ele regularizando toda essa turma. Quem é o engenheiro? É o macrófago. O macrófago, ele rege a cicatrização. E ele vai fazer com que uma outra turma, que está lá no acampamento, eles fizeram um acampamento, né? Isolaram a rua, fizeram um tapume lá, que fizeram lá onde tudo funciona, onde está o engenheiro esperando, onde está a fabricação do cimento, onde o pessoal vamos dizer assim, da produção vai levar as situações. Por isso que faz aquele edema em volta do tecido lesado, porque ele não trabalha, as pessoas não vão trabalhar dentro do vaso, ou seja, dentro do buraco, do vaso sanguíneo. Eles precisam do edema intersticial para fazer o seu posto de reparos, onde as coisas estão acontecendo e sendo preparadas. Então, o nosso amigo engenheiro, que é o macrófago, chega lá naquele pessoal que está lá no interstício. Pessoal do cimento, vamos fabricar o cimento agora, que é o fibroblasto. E eles vão colocar o cimentinho lá no nosso buraco. Primeiro, um cimento mais fresco, e depois esse cimento vai ficar resistente, esse concreto, esse asfalto, ele vai ficar mais resistente. Primeiro colágeno 3, para depois colágeno 1. E por fim, buraquinho tapado. Depois de um tempo, vem lá um cara com uma maquininha, rolo compressor, né? Aquele que pula assim, e vai remodelando o meu buraco. Sacaram? Cicatrização é operação tapa-buraco. Se você lembrar as fases da nossa operação tapa-buraco, você vai lembrar das nossas fases que nós temos lá para fazer a nossa cicatrização. Então, hemostasia, as plaquetas estão envolvidas, depois a fase inflamatória, que o neutrófilo vai limpar a área, na fase proliferativa, o fibroblasto, que é a principal célula da cicatrização, ele vai ordenar os fibroblastos a produzir o colágeno. Primeiro o colágeno
TEDO, que é o colágeno 3, para depois se transformar um colágeno 1, que é um colágeno forte, que dá resistência à ferida, e por último a remodelação, que vai demorar um bom tempo. Tá? Guardem esse conceito, que o raciocínio feito, aí fica tudo mais fácil. Bom, vamos esmiuçar cada uma delas, porque cada uma delas tem um detalhezinho. Então, na hora que eu tenho lá a lesão tecidual, eu preciso fazer hemostasia, porque tem sangramento. Se não tem hemostasia, o sujeito morre, não vai acontecer as outras fases. E os elementos principais são a ativação plaquetária, a contração vascular, os fatores de coagulação estão envolvidos e a rede de fibrina ela vai ser realizada. Depois, eu tenho a fase inflamatória, porque com a lesão eu tive uma contaminação. Então, a hemostasia, ela levou a restos necróticos. Então, eu tenho uma migração celular, onde o neutrófilo vai retirar os restos necróticos. E o macrófago, ele também foi estimulado e ele chega à ferida. Vencendo essa etapa inflamatória, estando limpo, começa a fase de proliferação. E aí você imagina o seguinte: se eu tenho uma ferida contaminada, cheia de pus, cheia de secreção, essa fase inflamatória ela vai demorar muito, até tudo estar resolvido e formar aquele tecido bonitinho, vermelhinho, chamado de granulação. Porque eu não começo a fase proliferativa, que é a fase de formação de fibra, se eu ainda estiver aqui na fase inflamatória. E aí eu tenho um retardo de todo o meu processo. Então, vencendo a etapa inflamatória, eu tenho a fase proliferativa, que eu prolifero as células epiteliais, eu tenho reptilização. Eu prolifero as células endoteliais, ou seja, eu tenho neoangiogênese, novos vasos sanguíneos, e a proliferação de fibroblastos fazendo aquele tecido de granulação. Uma vez eu tenho o berço, tecido de granulação, as neoformações vasculares feitas, eu tenho artifícios e condições para que eu comece a colagenogênese. Aí sim é a formação de fibra. E depois a remodelação, onde a ferida acaba ganhando força de tensão. O colágeno 3, que é frágil, é novo, ele é um colágeno jovem, ele é substituído por um colágeno resistente, que é o colágeno 1. É um processo lento. Agora, se eu tiver uma falha no processo de remodelação, esse colágeno vai sendo construído. E ele não para nunca. E aí eu tenho distúrbios da cicatrização a mais. Quer dizer, fez muita fibra, que são complicações que eu posso levar a uma cicatriz hipertrófica ou mesmo um queloide. Então, vocês entenderam? Eu tinha uma ferida, aqui uma ferida limpinha, então os neutrófilos tiveram pouco trabalho, para depois eu ter o quê? Uma linha, que é de pele normal? Não, é uma linha de fibras, é uma linha de fibrose. Isso é cicatrização. Olha só, uma pergunta para a gente brincar. Pode-se dividir o processo de cicatrização em liquefação, coagulação e retração? Coagulação, inflamação e proliferação? Retração, maturação e infiltração? Ou inflamação, proliferação e maturação? Então, são as 3 fases da cicatrização. Uma questão extremamente fácil. Então, as 3 fases da cicatrização: a inflamação, depois a proliferação e depois a maturação ou remodelamento, que é a mesma coisa. Legal? Então, nada fora do que a gente falou. Vamos dar um plus aí nessas fases para a gente entender melhor e a gente ficar atento com algumas coisas chaves de cada um desse processo. Então, como a questão mesmo falou, inicialmente eu tenho hemostasia e inflamação, depois a proliferação e, por último, a maturação e remodelamento. Na hemostasia, olha aqui as plaquetas lindíssimas, a microscopia eletrônica. Nós vamos ativar a agregação plaquetária. E a via intrínseca da coagulação também ativada, a gente vai fazer a rede de fibrina. A rede de fibrina, junto com as plaquetas, ela forma um trombo. Então, as plaquetas, elas têm as funções hemostáticas, porque os trombinhos vão fazendo aquelas rolinhas e fazendo, estancando a hemorragia dos vasos.
Então, as plaquetas, elas são as primeiras a entrar nas feridas. Só que a plaqueta, ela não faz só isso. Ela também libera algumas citocinas, que elas vão estimular a proliferação e também estimular a chegada de células, principalmente dos neutrófilos. Então, a plaqueta chega lá. Então, na hora que fizeram uma questão para vocês, qual é o primeiro elemento que chega lá na área lesada? Plaqueta primeiro. Não pode continuar sangrando. Com a hemostasia feita, eu tenho fatores de crescimento. Eu tenho uma cascata de fatores, inclusive, que são os chamados fatores pró-inflamatórios, que vão causar o quê? Vasodilatação, aumento da permeabilidade capilar, ou seja, eu tenho extravasamento de plasma, eu faço uma matriz fora da lesão. Isso faz edema, causa eritema também. É lá no negócio da operação tapa-buraco, seria mais ou menos o acampamento do pessoal, onde eles vão fabricar as coisinhas, eles vão fazer lá as suas manutenções e coisas. Então, eu preciso do interstício para eu trabalhar, para eu ter migração dessas células, para que elas possam agir na área lesada. E esse interstício, ele precisa estar, entre aspas, hidratado, por isso eu tenho edema. Aí eu tenho quimiotáticos para células inflamatórias e, finalmente, eu tenho o início da fase inflamatória. Olha só as citocinas pró-inflamatórias, e essas são importantes. O pessoal gosta de perguntar também. O alfa-TNF, ele tem origem nos macrófagos e ele faz recrutamento de polimorfo e também a síntese do colágeno. Ele induz a isso. A interleucina 1, com macrófagos e queratinócitos, ele propicia a quimiotaxia de fibroblastos e a síntese de colágeno. A interleucina 2, os linfócitos T, infiltração de metabolismo de fibroblasto. Interleucina C, macrófagos polinucleares e fibroblastos são os locais de produção, e eles fazem a proliferação de fibroblastos. A interleucina 8, nos macrófagos e fibroblastos, faz a quimiotaxia dos macrófagos e polimorfonucleares. E o gama-TNF, INF, linfócitos T e macrófagos, ativação de colagenase pela ativação de polimorfonucleares e macrófagos. E lembra o seguinte, depois que eu tenho o processo inflamatório estabelecido, eu tenho também citocinas anti-inflamatórias, que elas vão chegar e falar assim, ó, acabou o processo. Então, essas são as iniciais, que são as pró-inflamatórias. Interleucina 1, 2, 6 e 8. Alfa-TNF, necrose tumoral, e o gama-interferon lá, INF, que a partir de linfócitos T e macrófagos. Basta a gente saber essas citocinas, é bom relembrar que vai ajudar a gente em algum momento. Então, a fase inflamatória tem a característica que os neutrófilos, eles são os primeiros a entrar na ferida. Claro, as plaquetas, elas fizeram lá a hemostasia, foram os primeiros elementos a chegar na área lesada. E, na fase inflamatória, os neutrófilos são os primeiros a entrar na ferida, que vão fazer o debridamento e a fagocitose. É o pessoal da britadeira que vai tirar a área suja. O macrófago, que é o nosso engenheiro, é ali a principal célula, ele faz a produção de fatores de crescimento, vão fazer a transição do processo inflamatório para o processo de proliferação, recrutando os fibroblastos. A queda dos neutrófilos e o aumento dos fibroblastos, ele está em torno de 72 horas. Isso numa ferida limpa, porque se eu tiver uma ferida infectada, cheia de pus, aí eu vou ter um retardo, é óbvio. E essas 72 horas, numa ferida limpa, fisiológica, seria determinado aí o fim do processo inflamatório. Então, aqui uma interação celular dizendo da importância também do edema do interstício, daquele aumento da permeabilidade. Porque no interstício que muito das reações elas vão acontecer. E as células macrófago, fibroblastos, elas vão estar ali no nosso acampamento esperando a hora adequada de fazer a sua ação. Seja os macrófagos fazendo a fagocitose e o debridamento da nossa área lesada, seja os fibroblastos já migrando na determinada hora adequada para fazer a produção de fibras colágenas e tapar o nosso buraco. Então vamos lá. E o pessoal pergunta sobre isso? Ah, mas perguntam mesmo. Olha só, com relação à cicatrização de feridas,
é correto afirmar que as interleucinas 4 e 10 estão entre as principais citocinas pró-inflamatórias ativas durante a primeira fase. Pô, acabamos de ver que era interleucina 1, 2, 6, 8, não é? A 4 e a 10, elas são ao contrário, elas são anti-inflamatórias, elas vêm depois que o processo está estabelecido. À medida que aumenta a síntese de colágeno tipo 1, aumenta a resistência à ruptura da ferida. Então, vem um colágeno frouxo, jovem, que não tem muita resistência, que é o colágeno 3, e depois é substituído pelo colágeno 1, que garante a resistência. O neutrófilo é a única célula verdadeiramente fundamental para a cicatrização de feridas, orquestrando a liberação de citocinas e estimulando o processo subsequente à cicatrização. Quem que é o engenheiro, que é a peça fundamental, que rege a orquestra do nossa operação tapa-buraco? É o neutrófilo? Ele está querendo subir de posto. Não. O neutrófilo é um operário que vai lá fazer a fagocitose. O maestro, o engenheiro que chegou de boné, decidindo, ó, você vai para cá, para lá, é o macrófago. Então, não é o neutrófilo. Sem a presença de polimorfonucleares, incisões estéreis não serão capazes de cicatrizar normalmente. Bom, os polimorfonucleares, eles fazem os debridamentos da sujeira. Agora, a ferida está estéril, está limpinha, para que o polimorfonuclear? Quer dizer, a parte inflamatória ela vai existir como subsídio para o começo da fase proliferativa, mas o neutrófilo aí passou a ser dispensável. Logo, a alternativa correta é, à medida que aumenta a síntese de colágeno tipo 1, aumenta a resistência de ruptura à ferida. Mistério? Nenhum. Então, uma vez acabada a nossa fase inflamatória, nós vamos para a fase proliferativa. E como a questão anterior ali dizia, qual que é o objetivo da fase proliferativa? Proliferação de fibra. Fibras o quê? Fibras colágenas, que inicialmente é um colágeno jovem, acabou de ser criado, para depois ele ganhar a resistência à força de tensão. E como que isso acontece? Vamos lá. Nós temos a diminuição dos neutrófilos, claro, não precisa mais dele, está tudo limpinho, já resolveu o problema. A proliferação das células epiteliais, proliferação de células endoteliais, neovascularização, para que os elementos cheguem. Né? A neoangiogênese ela é existente nessa fase. E depois a proliferação dos fibroblastos com a formação do tecido de granulação. O tecido de granulação é aquele tecido bem vermelhinho, que acessa, que é sinal ali que o nosso processo está sendo desencadeado. Depois nós temos a deposição da matriz celular, né, com a formação do tecido de granulação, e com a formação das fibras do colágeno, eu tenho depois a contração da ferida e, finalmente, a repitelização. Esse é o modelo estudado universalmente, estudado na pele. Então, se a gente for fazer uma analogia, um gráfico, das células existentes nos devidos processos em relação às fases, na fase inflamatória, nós vamos ver que o neutrófilo ele tem um pico. Caindo o neutrófilo, os macrófagos, que são as células principais, elas entram no comando e elas fazem essa transição de fase inflamatória para a fase proliferativa. E a fase proliferativa, eu já tenho um pico dos nossos fibroblastos. Conforme as fases de maturação, eu já tenho ali processo inflamatório crônico. Por isso, então, os neutrófilos, que eles eram tênues lá no começo, a predominância era neutrófilo, eles passam a existir mais tardiamente, ó, a fase proliferativa, e depois eles vão descendo. Então, essa é uma dica bastante importante aí do tipo de celularidade que existe em cada fase da cicatrização. E a colágenogênese, que é extremamente importante, está lá na definição, que a gente vai substituir um tecido normal por um tecido fibroso, sem reserva funcional, e esse tecido fibroso é o colágeno. O que é o colágeno? Ele é uma proteína, ele é licoidal, ele é birrefringente. Ele birrefringente significa que você coloca lá num microscópio chamado de luz polarizada, você tem o brilho lá. Claro que tem que ter uma coloração adequada para isso. A coloração mais usada lá em microscopia é o famoso e popular Picrocírios Red, que acoplado a uma luz polarizada, você vai mudando lá a densidade do polarizador, você consegue definir por cores qual o colágeno tipo 3 do colágeno tipo 1.
Então, o colágeno ele é abundante no tecido conectivo de sustentação de todas as pessoas e de todos os tecidos. E lembrar que o colágeno tipo 3 ele é jovem, ele normalmente, no processo cicatricial, ele é o primeiro a ser formado e depois ele vai ser substituído por colágeno 1. Mas nos tecidos naturais do nosso corpo, que não receberam nenhuma injúria, quer dizer, diferentes dos tecidos cicatriciais, nós temos colágeno 3 sim, somente nos tecidos moles, como vasos e dermes. E o colágeno 1, que é mais rígido, ele está muito presente em ossos e tendões, que são estruturas mais resistentes. E esse colágeno 1 que predomina no tecido fibrótico da cicatrização. Uma coloração de picrocílios red, né, ficam vermelhos. A deposição do colágeno em fibras, como a gente vê aqui, é bastante bem explicitada. Se nós fôssemos fazer um esquema, a gente veria que o colágeno 3, que é jovem, pouco resistente, ele não tem o mesmo tipo de organização e remodelamento que eu já tenho o colágeno 1, que é disposto em tiras. Por isso que ele tem uma maior resistência. Então, as diferenciações microscópicas elas são bastante interessantes por esse ponto de vista. E a síntese de colágeno, como nós falamos, no processo inflamatório, eu não tenho quase nada de colágeno. Na transição de inflamatório para proliferativo, o colágeno 3, e depois a ascensão do colágeno 1 na fase proliferativa e de remodelação. E a resistência têncil à ferida, ela vai aumentando. O que é esse lance de resistência têncil à ferida? É a resistência que essa fibra vai dar ao tecido contra a tração. Quer dizer, num determinado tempo, você tem uma cicatriz muito tênue, por exemplo, 5 dias, se você puxa a cicatriz, ela pode abrir. Agora, uma cicatriz de 90 dias, ela tem uma resistência à tração. E isso explica por que a gente dá ponto, por que a gente aproxima o tecido, para que ele mantenha-se unido até que ele ganhe a sua própria força de tensão. Então, em áreas que não tem muita tensão, a gente tira os pontinhos lá com 7 dias. Áreas de maior tensão, como uma cicatriz da parede abdominal, uma laparotomia, por exemplo, vertical, eu deixo lá, sei lá, 14 dias o meu pontinho, porque eu tenho forças de tensão contrárias. E com 14 dias, nesse caso da laparotomia, eu tenho uma grande força intrínseca de resistência que aconteceu por causa do colágeno 1. Então, eu tenho aumento a resistência da ferida. Bastante legal esse conceito. E perguntam isso? Ah, se perguntam. E como perguntam? Qual é a predominância celular na fase proliferativa do processo de cicatrização? Então ele quer saber quem que está lá no processo de proliferação. Quem que está lá fabricando fibra? É o fibroblasto, né, gente? Então, uma questão simples, conceitual, que não dá para errar uma questão dessa em hipótese alguma, perder ponto à toa. E os fatores que influenciam a cicatrização? Bom, vimos o quê? Que eu tenho que formar tecido cicatricial, é proteína. Então, fatores que influenciam: desnutrição, hipoalbuminemia. Danado, né? Por quê? Eu preciso ter substrato de reserva proteica, que ela precisa ser quebrada em aminoácidos, para que ele chegue lá para o organismo produzir a minha própria proteína. Então, se eu tenho um déficit proteico, eu tenho maiores dificuldades. A hipoalbuminemia, ela não é o único parâmetro para a gente verificar se o paciente está nutrido ou desnutrido. Mas em relação aos parâmetros agudos, ela tem aí uma certa importância e um certo interesse. Lembrar que a hipoalbuminemia, a dosagem de albumina plasmática, ela sofre muito com as diluições. O paciente está muito desidratado, a albumina está lá em cima. Está muito hemodiluído, a albumina está lá embaixo. Mas ela serve aí como orientação. Deficiência de vitamina K. Por quê? Porque eu preciso fazer hemostasia logo no início do processo. E um paciente com uma deficiência de vitamina K, ele pode ter uma fase de hemostasia dificultada, mais prolongada. O diabetes mellitus, ele leva a um tecido de granulação mais pobre em macrófagos, e o macrófago é o grande maestro, quer dizer, uma orquestra
com menos maestros do que seria o necessário, determinadas drogas lícitas e ilícitas, a imunossupressão devido ao problema da fagocitose, a ação dos neutrófilos, câncer, a quimioterapia, tudo isso acaba concorrendo com algumas situações que influenciam a cicatrização. Alguns autores colocaram também sob suspeita os anti-inflamatórios não hormonais e os anti-inflamatórios hormonais também, os hormonais tipo corticoides, a gente sabe que fazem imunossupressão também em altas doses, então eles entram ali naquela panelinha do imunossupressor. Mas muitos estudos aí colocando anti-inflamatório não hormonal, porque ele bloqueia o fenômeno inflamatório e a cicatrização é um fenômeno inflamatório, colocou-se aí sob suspeita, mas parece que os COX-2 não tem tanta culpa no cartório assim. E, uma vez que a gente tem uma lesão, nós temos tipos de cicatrização. Então, quais são esses tipos de cicatrização? Primeira intenção, segunda intenção e terceira intenção, chamado de fechamento primário retardado. Primeira intenção é quando eu confronto os bordos. É aquela hora que a gente dá o pontinho para manter o bordo confrontado até que ele atinja sua própria resistência. Segunda intenção, somente utilizados em feridas contaminadas, sujas, ou que eu não tenho tecido para aproximar, eu deixo a ferida aberta. E ele vai fazer todo aquele processo inflamatório, de fibroplasia ou proliferação e remodelamento espontaneamente, sem ter as suas bordas confrontadas. É um processo que demora mais, porque eu tenho um maior espaço para ocupar. Quer dizer, o meu buraco está muito grande. E terceira intenção é um aspecto e um conceito muito importante, principalmente para cirurgiões que estão lidando com áreas contaminadas. Se você tendo uma área contaminada, você pode deixar o seu tecido aberto. Eu, por exemplo, agora a gente faz apendicectomia por videolaparoscopia, quase não se usa mais esse conceito. Mas eu usava de rotina na apendicectomia aberta. Quando o paciente tinha peritonite, eu não fechava a pele subcutânea, porque dava abscesso de parede. Aquele bacterióides fase, aquela E. coli que ficam ali na apêndice, são danados, o subcutâneo é mal vascularizado. Então o que eu fazia? Fechava a poneurose, pele subcutâneo aberto. Curativo, sorinho fisiológico, limpeza, tal, melhora a clínica do paciente. Daqui a pouco eu tenho um tecido de granulação legal, exuberante. Eu não tenho mais processo inflamatório nenhum. Anestesia local, asepsia, antissepsia, fechava a ferida. Muito legal, isso é o fechamento primário retardado, tá? Ainda muito utilizado, às vezes em abscesso de paredes, você abre extensamente, quando granula você aproxima os bordos. É uma situação bastante interessante aí na prática cirúrgica diária, quando a gente lida com infecção superficial do sítio cirúrgico. Então, aqui um exemplo de primeira intenção, são os pontinhos, né? Então, se alguém perguntasse numa prova escrita, por que você dá ponto num tecido? Qual que é o objetivo de uma sutura? Então, se eu fosse dizer isso de um ponto de vista acadêmico, eu diria que eu dou um ponto para que a sutura suporte o confrontamento dos bordos do tecido até que o tecido adquira a sua própria força de resistência à tensão. Bacana, né? Confrontamento dos bordos até que ele atinja a sua própria resistência à ruptura. Depois que ele atingiu a própria resistência à ruptura, eu vou lá e tiro os pontinhos. Por isso que a gente tira pontinho em tempos diferentes, de acordo com a extensão do ferimento, de acordo com a tensão que ele é submetido e essa coisa toda. Segunda intenção, eu deixo a ferida aberta. Por quê? A ferida está aberta, tecido de granulação. Se ela está contaminada com pus, neutrófilo, processo inflamatório, vai embora, limpeza. Vamos ajudar o processo inflamatório a ser mais rápido. Então, deixou aberto, pusinho, e depois a cicatriz sendo feita. Né? Pusinho foi embora, tecido de granulação e depois a cicatrização. Isso é uma cicatriz por segunda intenção. Olha aqui um exemplo. Era uma ferida infectada, não tinha pele para chegar, ficaria tenso, tecido de granulação
exuberante, e aqui ele já iniciando a sua repitelização. Ah, mas eu posso usar outro artifício, pode tirar um pedacinho de pele, que é um enxerto, e cobrir, já que eu tenho tecido de granulação? Sim, beleza, tranquilo, legal. Mas se eu não deixar, não fazer nenhuma cobertura, nenhum enxerto, ele vai epitelizar da mesma forma, só vai demorar mais. Legal? E perguntam isso? Olha lá. São fatores sistêmicos que interferem na cicatrização de partes moles, exceto, então vamos lá, hipertireoidismo, o metabolismo está acelerado. Diabetes mellitus, deixa aquele tecido de granulação mais pobre em macrófago e tal. Alterações da coagulação, que vai dificultar a hemostasia, então mais tempo para hemostasia, mais tempo para começar a fase inflamatória. Insuficiência hepática, que tem deficiência de vitamina K, quem tem insuficiência de insuficiência hepática tem hipoproteinemia, não é verdade? Porque não fabrica aquela coisa. Tabagismo, que faz vasoconstrição, efeitos tóxicos, etc. Então, quem não atrapalha a cicatrização? Hipertireoidismo. Se fosse hipotireoidismo, que retarda o metabolismo, tudo bem. Mas hipertireoidismo não vai atrapalhar. Mas também não vai acelerar, não, viu, gente? Aliás, é uma conversaiada sobre essa coisa de, não, isso vai acelerar a cicatrização e aquilo vai acelerar, põe essa pomada, põe esse sistema de cicatrização. Gente, o lance é o seguinte, nada acelera a cicatrização. Esses diversos artifícios são para que os processos fisiológicos aconteçam sem obstáculos. Então, eu tenho lá uma ferida, coloquei um sistema coletor a vácuo que não vai deixar proliferar a bactéria, vai favorecer a angiogênese. Então, como ele vai retirar a possibilidade de fatores adversos, a cicatrização acaba acontecendo num tempo mais rápido do que aconteceria se eu tivesse infecção, fatores que atrapalham. Não que eu tivesse uma mágica que fizesse ali alguma coisa assim. Então, esse conceito é bastante interessante para a gente não ficar achando que alguma situação pode acelerar alguma coisa. Então, o hipertireoidismo, ele não vai retardar, mas ele também está com o metabolismo acelerado, não vai fazer os macrófagos, neutrófilos, fibroblastos trabalharem mais rápido, né? Ele não vai dar, como é que chama? Que nem caminhoneiro para não dormir, né? Coca-Cola com café para os fibroblastos trabalharem mais rápido, tá? E, para terminar aqui a nossa conversa, um outro conceito bastante interessante são das cicatrizes patológicas, que existe falha na remodelação. Nosso caminhãozinho lá, nosso tratorzinho, aquele rolo compressor que passa em cima do asfalto, ele não está dando conta do recado e o asfalto está sendo produzido. Isso vai levar a duas possibilidades, a cicatriz hipertrófica e o queloide. Tem diferença? Tem sim. A cicatriz hipertrófica tem algumas características, que ela é elevada. Ela é dolorosa, tensa, tem prurido, avermelhada, mas ela não ultrapassa os bordos da ferida. O queloide, que é mais raro, também é doloroso, pruriginoso, mas ele passa os limites da ferida e ele faz como se fosse uma lesão tumoral de tecido fibroso. A cicatriz hipertrófica, com o passar dos anos, muitos anos, ela tende a regredir. Agora, o queloide não regride espontaneamente. Se a gente faz um tratamento, seja infusão de corticoides, irradiação, a cicatriz hipertrófica tende a responder. Agora, o queloide é muito difícil responder a alguma terapêutica clínica. Normalmente é uma predisposição genética, mais comum em raça oriental e negra, e ele é um grande desafio. O cirurgião plástico sofre pra caramba. Isso é uma cicatriz hipertrófica. Dentro da cicatriz, sem extrapolar os limites, eu tenho uma proliferação aí do meu tecido fibrótico. Uma cicatriz, né, em colar de Kocher de uma tireoidectomia leva aí um desconforto, mas felizmente a cicatriz hipertrófica ela responde a algum tratamento. E o queloide eu já tenho ultrapassando os limites da minha cicatriz e faço como se fosse uma massa tumoral. Já pensou? Você vai furar o seu brinco, a sua orelha para colocar um brinco e evolui com uma situação dessa?
Difícil, né? E esse é um grande desafio aí para a medicina. Então, a diferença entre cicatriz e hipertrófico obedece os limites da cicatriz e o queloide ele ultrapassa os limites da cicatriz, causando essa massa tumoral. Então, vamos lá. E perguntam sobre isso. Um paciente de 35 anos, de origem asiática, foi submetido a mamoplastia redutora há 80 dias e queixa-se da qualidade da sua cicatriz, além de referir prurido. Ao exame físico, encontra-se com coloração arroxeada de consistência endurecida, elevada e alargada, porém sem ultrapassar os limites da própria cicatriz. A paciente relata que já fez uso de creme à base de silicone. Ela apresenta, uma complicação que não ultrapassa. É uma cicatriz hipertrófica? É um carcinoma basocelular? É uma cicatriz queloidiana ou é um tumor desmoide? Capaz até que você marcar algum tumor de tão fácil que é, né? Então ela não ultrapassou, obviamente ela é uma cicatriz hipertrófica. Joia, gente? Cicatrização é um substrato importante de todas as áreas da cirurgia, independente de qual você queira escolher. E lide com a cicatrização ao seu favor. Então, na hora que você for fazer uma incisão, faça uma incisão sem lesar muito tecido, sem biselar a lâmina, porque eu vou ter menos trabalho para o meu neutrófilo. Faça uma hemostasia cuidadosa, porque aí eu vou ter menos trabalho para as minhas plaquetas. Tente não passar a mão esfregando de qualquer jeito, descolando muito tecido, dando mais chance para ter infecção, porque eu vou dar mais trabalho para o meu organismo fazer a cicatrização. Opere um paciente nutrido, oxigenado, em bom estado geral, claro. Se for possível, nas condições de urgência nem sempre é, porque aí você está favorecendo esses conceitos. Então, gente, use esses conceitos ao seu favor, os interprete. E se tiver alguma dúvida de lembrar qual que é a célula, coisa na hora de fazer a prova, lembra da nossa operação tapa-buraco, que não vai ter mistério nenhum. Grande abraço e até a próxima.